irmãos, a paz do Senhor. Quero aqui compartilhar com você essa última lição do nosso primeiro trimestre, falando sobre avivamento. A revista desse trimestre falou, sobre avivamento. Aviva a tua obra. E nessa última lição, nós temos esse personagem maravilhoso que se chama Abacuque, profeta Abacuque. Eu quero compartilhar com você, então, esta lição no tempo que temos. Amém? Nosso textual, irmãos, está em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Verdade prática. É vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor volte. Meus irmãos, é interessante nós entrarmos aqui na lição lembrando que Abacuque viveu num período onde havia uma crise espiritual no meio do povo, uma crise espiritual no meio da igreja. E Abacuque vem clamando, ele vem pedindo a Deus. Abacuque, seu nome significa aquele que abraça ou abraço. Esse Abacuque que também foi contemporâneo de outro profeta chamado Jeremias. Eles andaram juntos e Abacuque foi um grande braço para Jeremias. Abacuque vive nessa crise espiritual, onde ele começa a contemplar a tristeza, começa a contemplar a violência, o povo longe de Deus. É nesse contexto que Abacuque se apresenta diante de Deus, no capítulo 1 do seu livro, com um grande clamor, clamando a Deus e dizendo: Deus, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou gritar por socorro e o Senhor não vai me responder? Eu estou vendo a violência, eu estou vendo os pecados que o povo comete. Até quando, Senhor? O Senhor vai demorar para dar uma resposta para Abacuque. Mas a resposta vem. No capítulo 2, Deus vai usar os caldeus, os babilônicos, como vara, como espada, para trazer o povo para perto dele de novo. E tem uma frase, um versículo, capítulo 2 de Abacuque, que me chama muita atenção. Quando Deus responde a Abacuque dizendo assim: Abacuque, o justo viverá pela fé. Isso me chama a atenção, porque viver pela fé é acreditar, mesmo que as portas estejam todas fechadas, é acreditar que a vitória já está garantida. E Abacuque, irmãos, vive esta crise, mas ele vai clamar ao Senhor. Ele vai suplicar a Deus. Nós temos aqui a oração de Abacuque. Ele está clamando ao Senhor. Está clamando e está dizendo: aviva, Senhor, a tua obra. Então, irmãos, a lição de hoje vai nos falar sobre este avivamento.
que Abacuque clama para o seu tempo. E é este avivamento que nós precisamos clamar para o nosso tempo, para os dias de hoje. Nós temos aqui, então, irmãos, a introdução. Eu não vou ler toda a revista, porque não temos tempo para isso, mas apenas a introdução. Encerramos este trimestre com um clássico do texto da profecia de Abacuque. Nele, o avivamento indispensável à Igreja do Senhor Jesus será revelado. O clamor do profeta por um avivamento para o seu povo deve ser o clamor da Igreja nesses últimos dias. Nunca houve uma necessidade tão tamanha, né? Uma necessidade tão presente nesses dias da Igreja por um avivamento. Irmãos, aqui diz ainda que as forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da Igreja. Então nós temos, irmãos, Abacuque clamando para o seu tempo. E nós temos hoje nós, a Igreja, clamando ao Senhor por um avivamento. É necessário clamar, irmão. Avivamento, a palavra avivar, é tornar vivo, mais ardente, é despertar, é reanimar-se. A Igreja brasileira precisa tornar mais vivo nossa vida cristã, mais vivo nossos cultos, nos animarmos, nos despertar. Precisamos clamar por um despertamento espiritual, bíblico, genuíno na Igreja. Avivamento, irmãos, produz algumas coisas. Nós vamos ver na lição, depois da resposta de Deus para Abacuque, vamos ver na lição que quando Abacuque clama ao Senhor, ele vai dizer assim: ouvi a tua palavra, então eu temi. A palavra de Deus é o que vai gerar avivamento no meio do seu povo. Não é outra distração, não é um outro segmento, não é criar uma nova expectativa para a igreja, trazer algo novo. Não. O que vai trazer avivamento para a igreja é a palavra de Deus. Palavra de Deus. O salmista disse que esta palavra é mais doce do que o mel. Ele diz que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. O salmista guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Salomão diz, Provérbios 30, verso 5, que a palavra de Deus ela é escudo. Isaías escreveu no capítulo 40, no verso 8 do seu livro, dizendo que pode secar a erva, pode até cair as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Palavra de Deus. Se você ler lá em Neemias, capítulo de número 8, você vai ver que o povo estava longe de Deus, longe da casa de Deus. Mas quando Esdras decide abrir o livro e ler o livro, ler a palavra de Deus, o povo se reuniu na praça. Todos ficaram de pé. Enquanto ele lia, o povo começou a adorar ao Senhor, com as mãos levantadas,
com júbilo nos lábios, com o rosto no chão. Avivamento pela palavra. Ouvi a tua palavra. E quando eu ouvi essa palavra, eu temi. Porque a palavra de Deus gera temor. Temor. Precisamos resgatar o culto da palavra, o culto de ensino, o culto da doutrina. Resgatar, irmãos. Nós nos acostumamos com algumas coisas, né? Principalmente com muito evento. Temos evento de todo tipo, todo gosto. Culto de ensino, pouca gente. Eu procuro sempre trazer à igreja onde nós passamos esse despertamento para o culto de ensino. Esse despertamento ao culto da palavra. Só assim vamos gerar um verdadeiro avivamento na igreja. Resgatar o temor. Lá em Salmos, o salmista escreveu que o temor a Deus, no Salmo 111, né, verso 10, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não é ter medo de Deus, não. É reverência, é respeito. É saber que aquele lugar que nós estamos ali não é uma casa de show, não é um teatro, não é um clube. Casa de Deus. Lugar de adoração, de reverência. E a palavra de Deus, que é uma palavra que confronta, porque a palavra de Deus, se não te confrontar, não trazer mudança na minha vida e na sua vida, não é a palavra de Deus. Tem que confrontar. Tem que nos mostrar quem somos de verdade. Então, ele ouve a palavra, ouvi a tua palavra e temi. Aí ele vai dizer assim, aviva a tua obra. Ele ouve a palavra, o temor desce na vida dele, então ele clama por um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Renova, Senhor. Torna vivo. Desperta. Faz arder o fogo de novo. Eita, glória a Deus. É isso que Abacuque clama, irmãos. Aviva a tua obra. Avivamento, irmãos, é uma questão de sobrevivência. Nós precisamos desse avivamento. Não superficial. Porque avivamento nunca foi e nunca será pulos. Nunca foi. Correr nos corredores da igreja, pular, não, isso não é avivamento. Isso pode ser uma consequência. O avivamento produz esse despertamento, esta alegria, né? Mas isso não. Avivamento genuíno começa de dentro para fora e vai nos renovando, vai nos avivando, vai nos trazendo para mais próximos de Deus, mais perto de Deus, com mais temor, com mais reverência, com mais compromisso com as coisas de Deus. Avivamento vai gerar em nós frutos do Espírito. Oh, meu irmão, avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra de sua misericórdia. Bendita misericórdia, né, irmãos? Oh, misericórdia. Se não fosse essa misericórdia, nem eu estaria aqui hoje, compartilhando com vocês essa lição. Lembra da misericórdia. Jeremias escreveu lá em Lamentações, capítulo 3, 22,
dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Toda manhã, irmãos, ao nascer do sol, ao nascer de mais um dia, as misericórdias do Senhor nascem junto, sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se não fosse essa misericórdia, o povo aqui, na época de Abacuque, o povo de Deus, teria se perdido todo. Todo o povo teria se perdido. Graças a Deus por essa misericórdia que nos alcançou, que nos anima todo dia, né? Só respiramos, só estamos vivos por causa da misericórdia. Só pregamos por causa dela, só louvamos por causa dela, só andamos por causa dela, só servimos por causa dela, só respiramos por causa dela. Misericórdia. E esse é o clamor de Abacuque. Senhor, eu já ouvi a tua palavra. Eu temi, e o meu clamor é esse. Aviva a tua obra. Traz o avivamento, Senhor. Faz arder de novo o coração deste povo. Faz arder de novo o coração da tua igreja. Traz o povo para perto de ti, Senhor. Aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra da misericórdia. É a oração de Abacuque, meus irmãos. Glória a Deus. Esta lição, irmãos, que nós estamos encerrando esse trimestre, está nos deixando muito claro o clamor de Abacuque e o clamor da igreja. O que precisamos. Nós falamos nesse primeiro trimestre sobre avivamento espiritual, avivamento do Antigo Testamento, avivamento do Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, avivamento no meio da igreja, avivamento no ministério de Pedro, Estevão, um Marte avivado, avivamento espiritual no mundo, avivamento pentecostal no Brasil, avivamento na vida pessoal, avivamento e a missão da igreja e a missão da igreja, vivendo no Espírito. E a última lição é essa: aviva, ó Senhor, a tua obra. Quem é a força motriz, irmão? Quem é o ator principal deste avivamento? Espírito Santo de Deus. Ele que age, ele que atua, ele que faz, ele que revela, ele que outorga, ele que levanta, ele que capacita. Espírito Santo de Deus, ele que se move no meio da igreja. Irmãos, vamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Não vamos reprimi-lo ou pará-lo. Vamos dar lugar para que o Espírito Santo atue, renove, transforme. Aleluia! Abacuque clama por um avivamento. Nós precisamos, irmãos, desse avivamento. Aqui diz assim, ó: o avivamento pela palavra de Deus produz temor ao Senhor. Pela sua palavra, o povo de Deus deve clamar por um avivamento. Este é o nosso tempo. Este é o nosso momento. Que o Espírito Santo de Deus possa
nos envolver em seu mistério, possa falar ao nosso coração. Que o Espírito Santo, irmãos, venha com força, com poder sobre a nossa vida. É o meu clamor, irmãos. Eu não sei você, mas eu quando vejo aquele culto devagarinho, aquele culto que parece que o povo está mais na missa do que num culto, eu já vou ficando meio nervoso. Quem me conhece sabe, né? A minha linha pentecostal, né? Eu não nego isso, irmão. Não nego isso. Eu gosto de um culto avivado. Gosto de viver esse avivamento. E viver esse avivamento dentro da igreja, que é gostoso, né? Sentir aquela graça, aquela unção, aquele mover de Deus. Mas também viver este avivamento da porta para fora. Da porta para fora. Meus irmãos, é muito fácil nós dar glória a Deus lá dentro. Precisamos viver um avivamento genuíno também da porta para fora. Em casa, na rua, no ônibus, no trabalho, no serviço. Viver este avivamento. Está vivo, irmão. Irmão, uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Uma igreja que produz frutos. Esta lição de hoje, irmãos, que você vai dar no domingo aí na sua igreja, na sua congregação, fale aos irmãos, motive aos irmãos essa busca, essa entrega total, sem reservas. Este é o nosso momento. O mundo jaz no maligno. Você vai ver que o clamor a Deus por Abacuque no seu tempo estava vendo a iniquidade, o pecado, a violência, todo tipo de depravação. Nos dias de hoje não é diferente, irmão. O que estamos vivendo hoje está aí, meus irmãos. Está aí. Cada vez mais forte. Cada vez mais forte. Vai chegar na igreja. Tem gente brincando, levando, né, tudo. A lá vão ter, tá tudo certo. Não, irmão. Vai chegar na igreja. A palavra de Deus vai confrontar, irmãos, porque ela é a verdade. Confronta, muda, restaura, traz avivamento. Vai confrontar as ideologias, o pecado do povo, as abominações que o povo comete. Não se pode falar mais nada hoje. Se tu apertar um pouquinho, pode ser processado. Meus irmãos, está chegando o grande dia do Senhor. Enquanto Jesus não vem, é o nosso momento de viver um avivamento genuíno dentro de nossas igrejas. Assim como Abacuque, irmãos, clamou por um avivamento, teve resposta de Deus, se manifestou, dizendo: ouvi a tua palavra, então eu temi. Senhor, aviva a tua obra. No meio dos anos, a notifica, na ira, lembra da tua misericórdia. Mas aviva, Senhor, aviva. Traz o temor à igreja, essa vontade de estarmos juntos na presença de Deus. Vem para os cultos, irmãos. Hoje é canto de domingo, não.
seja um crente vivo. Deixa Deus usar a sua vida, ganhe almas. Seja uma ponte, uma flecha. Seja um canal de bênção para alguém. Deixa Deus te usar, irmão. Viva esse avivamento na sua vida. Meus irmãos, a conclusão da revista nos diz assim: assim como Abacuque orou a Deus, clamando por um avivamento, a sua obra, devemos também clamar ao Senhor por um avivamento genuíno e poderoso nas igrejas locais. A situação espiritual e moral do mundo está semelhante ou até mesmo pior que nos tempos do profeta. Devemos clamar pela misericórdia de Deus, pelos que estão se apostatando da fé e em muitas igrejas aprovando todas as abominações contra Deus. Meus irmãos, clamemos solenemente, dizendo em alta voz: aviva, Senhor, a tua obra. Amém, meus irmãos? Que Deus possa lhe usar neste domingo. Que Deus possa avivar a sua vida, avivar a sua igreja, os obreiros. Que a palavra venha a ser resgatada. Nós possamos dar o tempo para a pregação da palavra, do Evangelho. Nós possamos nomear as coisas certas, o que é e o que não é. Entendemos o nosso tempo de servir a Deus. Que Deus usar a tua vida, irmão. Deixa o Espírito Santo, que é a força motriz da igreja, invadir a tua alma, invadir a tua vida. Feche os seus olhos. Eu quero orar junto com você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos anima, Senhor, que fala conosco. Obrigado, Senhor, por essa lição, Senhor, sobre avivamento, Senhor. Que nós possamos, como igreja, viver este avivamento, sentir a tua graça, Senhor, andar no Espírito, caminhar no Espírito, viver, Senhor, como igreja viva na terra. Nós não venhamos nos esconder, Senhor. Nós possamos não venham estar escondidos, desanimados, tristes, num cantinho. Não, Senhor. Nós queremos viver um avivamento. Nós queremos, Senhor, viver um avivamento genuíno, Senhor Jesus. Pai, o meu clamor, juntamente com a tua igreja, com os professores, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a minha vida, os obreiros, a tua igreja, Assembleia de Deus, Canoas Norte, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor Jesus. Usa nossas vidas, Pai, dentro da igreja, na rua. Deus, que possamos, Senhor, ser uma igreja viva e atuante, com responsabilidade, Senhor Jesus, com a tua palavra. Abençoa todos os professores, coordenadores, Pai, que trabalham, que se doam. Cada professor que vai dar essa lição no domingo, Senhor, a todas as classes, tua bênção, Pai, sobre eles. Abençoa cada um, Senhor Jesus. Nosso superintendente, Senhor, sua esposa, dá graça a eles, Pai. Oh, Deus, grandes são as lutas, mas o Senhor caminha do lado e perto de cada um deles. A minha oração neste momento, Pai, eu encerro
clamando a Ti, pedindo: aviva, Senhor, a Tua obra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.